Aí pergunta assim, a fé, Caio, ela é uma decisão ou ela é uma revelação? A fé é uma revelação à qual você responde com uma decisão que por seu turno é um dom. Essa vontade de decidir pela fé é uma graça de Deus emulando você, de modo que aonde as coisas acontecem é só um exercício de fisiologia e anatomia de apêndice de fimose, do homem querendo entender o fenômeno para além do humano, que é a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. É, Tá. pela graça sois salvos e mediante a fé. E isto não vem de vós, Mediante. é dom de Deus. Graça, revelação. Então, a fé não é de todos, Paulo diz. Nem todo mundo que diz que quer ter fé, tem fé. Tem pessoas que no máximo têm a fé natural. Que é essa fé que faz o cara ser um grande empreendedor, ou que dá a ele o poder da resistência perseverante no trabalho, na obstinação, na tenacidade, até conseguir o que queira. É uma fé de natureza natural. Tá. E tem essa fé espiritual que pega o invisível, que se apropria do inapropriável, que chama de tu aquele que ninguém vê, e que diz sou amado e não tem nenhuma razão explícita para explicar para ninguém. Essa é a fé que é dom de Deus, que não nasce ali em árvore. A criação toda é feita de fé natural. A vida é uma pulsão de fé natural. De fé natural. É. Mas essa fé especial que mete a mão na eternidade e volta dizendo a vida eterna me habita, é uma graça divina, é um dom de Deus. Que por seu turno tem que ser exercitado. Tudo tem que ser exercitado. Toda graça tem que ser exercitada pelo homem. É por isso que Paulo diz a Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva, Tá. ativa, acende, faz manutenção. É a parábola das 10 virgens. 5 delas ficam com lampiões apagados. E 5, os lampiões apagam, mas elas tinham levado combustível, óleo, Querosene. azeite a mais para continuar a noite adentro. Então, eu recebo a fé que eu mantenho e que eu ativo todo dia, que eu desenvolvo. Por isso, se de um lado se fala que pela graça eu sou tudo, sou salvo, santificado, justificado, sou tudo pela graça, tudo vem de Deus. Tudo. Se de um lado tudo vem de Deus, de um outro lado, tudo que vem de Deus ao homem para que eu que não existi, fui chamado a existir. Isso é uma graça. Não era e fui chamado a ser. Isso. Graça. Graça. Eu não me tirei de mim mesmo, eu não me auto-evoquei para existir. Tá. Eu fui chamado à existência. Agora, eu tenho que trabalhar a terra, comer, cuidar do jardim, me esforçar, porque aquele que me deu a vida me deu o poder de desenvolvê-la em mim. Assim é com tudo mais que vem de Deus para o homem. Jesus diz para o homem que estava doente, paralítico. Aliás, desculpa, para o homem paralítico do tanque de Betesda. E o cura. Aí tem um monte de diálogos entre esse homem e os religiosos, enfim, está lá em João 5. Diz o seguinte o texto, que bem depois, no templo, outra hora, mesmo dia, distante da ocorrência, Jesus encontrou com aquele homem que ele curara no templo e disse, olha, vê que já estás curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Coisa pior. Já estás curado, agora mantém
o teu estado. É como a filha de Jairo, em Cafarnaum. Sim. 13 anos de idade. Morreu. Jesus foi, ressuscitou a menina, Talita Cumi. E a seguir diz aos pais da menina, deem-na de comer. Porque a menina andava de um lado para o outro e só tinha 13 anos. Está ressuscitada, tá. Agora alimenta, senão morre de novo, tá bom? Recebeu fé? Recebi. Desenvolva-a para que ela não mirre. Como é que eu desenvolvo a minha fé? Pela prática da palavra. Isso. Não há meios de eu desenvolver a minha fé por concentração, seja ela de que natureza seja. A fé se desenvolve em mim pela prática. O evangelho só é aceso, só entra em combustão se eu praticar, se eu obedecer. É a fé que opera pelo amor. Você já notou que todo dia eu digo a mesma coisa? É igual a MC ao quadrado. A fé que opera pelo amor. Então tá aqui. A fé é um dom de Deus? Que me foi dado com todas as capacitações para que eu desenvolva. E desenvolvo como? Pela prática da palavra. Como é que eu pratico a palavra? Mediante a fé, que se faz operar, que se faz atuar, que se faz ativar pelo amor. Pela prática do amor, a obediência à palavra por uma fé que ama a palavra como mandamento de vida. Porque o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 4, ora, os seus mandamentos não são penosos. Não dói, não pesa. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente considera a graça e o amor de Deus, surge um constrangimento, e a gente decide viver para Ele, obedecê-lo pacificada e alegremente. Não é um mandamento penoso, não é uma ordem para ser observada com obrigatoriedade do medo da sentença. Não. Eu fui conquistado, é a palavra. Eu fui conquistado, eu fui seduzido pelo amor de Deus. A minha reação é a reação do apaixonado, do que ama a graça que o alcançou, o perdão que o recebeu, o que ama a vida, o que foi chamado para ser e é grato pelo dom que Deus lhe deu. Essa gratidão ativa tudo. Gera essa fé que opera pelo amor. Vem da gratidão, do reconhecimento desse emprenhamento da graça em mim. E aí vai ficando completamente desimportante a pergunta original que você fez. Porque tudo vai virando uma coisa só. Do ponto de vista metafísico, a graça é um dom. Do ponto de vista histórico, é um dom que é ativado todo dia pela prática da obediência ao Evangelho, praticado com uma mente que dá razão a Deus e um coração que faz isso com toda alegria, sabendo que aquele mandamento não é uma ordem divina, caprichosa, é um mandamento para preservar minha vida, preservar meu espírito, preservar minha mente, preservar minha psique, me dar o equilíbrio da felicidade possível nesse mundo. Aí quando você chega nesse ponto, nesse nível, o tratado teológico se tornou uma tolice. Você aprendeu muito mais a engenharia existencial da manifestação da graça divina. Você aprendeu muito mais, você aprendeu aprendeu a equação simples dessa operação, mas só vai experimentar a verdade disso, tomando agora o Einstein como exemplo, a fórmula vai ter que esperar um eclipse, vai ter que ter um elemento observável na prática para você constatar que era verdade. Assim, não adianta saber o teorema do Evangelho, é a prática, é a fisicalidade do experimento na vida, o que ativa a palavra, a consciência dela,
transforma a equação do Evangelho na prática da vida. E é isso que desenvolve a fé. É isso que faz a fé crescer, é isso que vai dando concreção à fé. A fé não cresce pela angústia duvidosa da filosofia vacilante. Ela cresce pela prática entregue e confiante de obediência ao ensino simples de Jesus. Fazendo isso com amor grato. E aí isso tudo gera substâncias, musculaturas espirituais extraordinárias para a pessoa que pratica isso. E aí? Maravilhoso, maravilhoso. Então o amor seria o azeitezinho da fé? O amor Fazendo é a tudo. história da luminária lá. O das amor viúvas. é tudo. O amor, aquele azeite ali é feito de fé, esperança e amor. Tá. Não dá pra gente separar. A fé atua pelo amor e sem amor a fé não tem nenhum sentido. Porque ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, sem amor nada disso me aproveitará. Certo. Então, Esse cara do Coríntios 13, ele tem a fé. tem, não tem como amar Entendi. sem fé. Entendi. Tem como você ter fé e não aproveitar dela porque ela não atua pelo amor. Ela fica sempre infantil, ela se torna sempre um crer que não amadurece. Jamais. Eu conheço pessoas assim, do ponto de vista da fé, que o impossível pode acontecer, elas creem. Mas a prática da palavra na vida, elas não praticam. Por isso elas não passam desse teto, desse potencial de dizer tudo é possível para Deus e dizer até com certa sinceridade. Mas não se desenvolvem nunca, porque o desenvolvimento da fé é amplo. A fé não é feita só de certeza de que o impossível pode acontecer. Ela é feita, a palavra fidelidade vem da raiz da palavra fé. Então, a verdadeira fé produz não só a certeza do impossível, ou do invisível, ou das coisas que não se veem, mas produz também resiliência, fidelidade, produz generosidade. Eu tenho fé, um cara que tem fé não é mesquinho. Só o cara que não tem fé que não é mesquinho. O cara que tem fé sabe que ele vai ter mais. Sempre. Por isso ele não é mesquinho. O cara é mesquinho, é o cara que não acredita que ele vai ter jamais. Ele não conta com essa graça em favor dele. Então essa graça não o visita. E, de modo, meu amigo, que não existem separações estanques. No Evangelho uma coisa tem que remeter para outra. Do contrário, você não cresce em nenhuma plenitude de Deus, em nada.